Oi, gente. Vocês devem estar pensando quem é o Bolsonaro americano? Donald Trump, não é? É uma brincadeira que eu fiz porque sempre chamam o Bolsonaro de o Trump dos trópicos, não é? E eu resolvi inverter essa jogada para falar do filme Fahrenheit. Não é 11 de setembro, é 9 de novembro, 9 do 11, né? Essa coisa da data, mas é o novo filme do Michael Moore sobre o Donald Trump e sobre a ascensão do neofascismo nos Estados Unidos. Ele fala também dos progressistas nos Estados Unidos, ele fala também da tragédia que aconteceu em Flint em relação à água, água contaminada, que é uma tragédia bem exemplifica bem, né, a, a relação promíscua entre membros do Estado e grandes corporações, né? O que eles fizeram com a General Motors, né? A GM, e vocês vão ver no filme, é uma coisa realmente revoltante. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, ciência, filosofia, tem a sessão de diálogos que eu converso com grandes especialistas, e eu, no Filosofia Popular, que é o Filosofia de hoje, né? O Filosofia Popular de hoje é sexta-feira, meio tarde, eu me atrasei, mas eu falo de filmes, séries e jogos. Bem, o filme Fahrenheit. O filme Fahrenheit, eu fiquei com uma impressão curiosa vendo o filme, porque o filme diz muitas coisas importantes, mas eu achei que dos filmes do Michael Moore, talvez é o mais lento. É o filme que não... que tem momentos que emocionam, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que outros filmes dele ele consegue ter um ritmo melhor e consegue também ter mais senso de humor. Nesse filme, eu acho que pela temática, ele não explorou muito o humor porque ele pegou muitas situações absolutamente trágicas. Para quem não sabe, Flint, Michigan, a cidade de Flint é a cidade mais pobre dos Estados Unidos e é a cidade natal do Michael Moore. Então esse filme era um filme muito pessoal para ele, era um filme muito em que ele estava trazendo contando um pouco da tragédia da cidade dele, além de estar falando dos Estados Unidos e além de estar falando, enfim, do momento atual dos Estados Unidos e a da ascensão do Donald Trump, que faz parte dessa ascensão neofascista. E ele faz comparações interessantes. Eu, na minha análise sobre o protofascismo, o neofascismo e tal, eu acho que o Bolsonaro ele tem mais características do que o Trump. Porque o Bolsonaro tem características como militarismo, acreditar que os militares devem estar em postos de poder. É diferente de defender a presença, a importância dos militares, é defender que os militares estejam no exercício do poder. Essa é uma característica fascista que você não vê tanto no Donald Trump, embora ele tenha ressaltado o apoio dos generais à sua candidatura na época que sua candidatura começou a ganhar mais força, não é? Outras características do Bolsonaro, como antimarxismo extremo, querer que os marxistas e os vermelhos morram, né? Ele fez referências a símbolos da tortura e o Trump não fez isso, enfim. Até porque o marxismo não tem uma grande presença hoje nos Estados Unidos, já há muito tempo, na verdade. O marxismo é absolutamente marginal lá. A social-democracia e o que se chama lá de socialismo democrático, que é muito semelhante à social-democracia, sim, tem hoje uma certa relevância por causa do nascente movimento progressista capitaneado pelo Bernie Sanders, mas que, na verdade, hoje já tem um leque bastante amplo de lideranças, não apenas o Bernie Sanders, o que é importante porque ele está bem velhinho e um dia ele vai falecer e é importante que outras pessoas assumam isso daí. Embora eu ainda torça com todas as forças que ele seja o candidato em 2020, porque ele está com saúde, enfim, está lúcido e é a figura que tem a maior trajetória, que o credencia para isso, e o filme ajuda a mostrar um pouco disso daí. Então o filme ele é um filme que eu recomendo, eu acho um filme muito interessante, é um filme importante para o momento atual que nós estamos vivendo, não é? Então ele é um filme que faz a gente pensar sobre esse nosso momento e sobre
muitas das coisas que o Estado, quando ele se torna autoritário e despótico, ele é capaz de fazer. Porque o que o filme mostra do Rick Snyder, né, o governador lá do Michigan, é um microcosmos, é quase como um laboratório para o que pode acontecer com um país. Pode acontecer com os Estados Unidos e o que pode acontecer com o Brasil, que pode acontecer com a Itália, que pode acontecer com a França, que pode acontecer com outros países, não é? Então a gente tem que manter muita atenção e prestar muita atenção nesse momento e manter o nosso olho crítico. Uma das coisas que eu estava conversando com algumas pessoas inscritas aqui no canal era que eu defendo a ideia de que nesse momento, estrategicamente, toda pessoa que defender a democracia e a ciência, mesmo que eu tenha divergências com o projeto de governo, é meu aliado. É meu aliado porque eu estou enfrentando o autoritarismo e eu estou enfrentando obscurantistas, pessoas que negam conhecimento científico, que negam o método científico e que negam os consensos da ciência. Então, sem trazer evidências, enfim, pessoas... Então, esse tipo, esse casamento entre obscurantismo e autoritarismo precisa ser combatido, né? E o filme, sem dúvida nenhuma, aborda essa questão e também mostra as falhas do Partido Democrata americano. E é interessante mostrar as falhas do Partido Democrata, ele mostra algumas delas que levam muitas pessoas a não quererem votar, e eu vejo muitos paralelos com erros da esquerda aqui no Brasil, principalmente do PT, mas não só do PT, erros da esquerda em geral. O PT é mais fácil de falar porque ele governou o país por tanto tempo, então ele teve mais em evidência. Mas a esquerda, de uma forma geral, e os partidos políticos brasileiros, de uma forma geral, cometeram muitos equívocos. E um desses equívocos foi ter uma relação muito próxima com grandes corporações, aceitar a doação de grandes empresas, de milionários, de bilionários. Isso não pertence a todos os partidos de esquerda. Claro que alguém aqui nos comentários vai querer me apontar, não, o PSOL não aceitou, ou sei lá, o PCB, ou outro partido lá não aceitou. Não participou disso daí, mas muitos participaram, e aí está uma raiz para a corrupção e para uma política que não foi capaz de abraçar direitos sociais universais de uma forma ampla. Porque, claro, se você faz um leque de alianças com pessoas que pensam tão diferente de você nesse particular, não é possível fazer políticas tão audaciosas. Interessante que o filme mostra, e esse é um momento que eu queria destacar, que a população americana hoje é uma população predominantemente de esquerda, social-democrata. Você pode... é só olhar para as pesquisas de opinião. 70% defende um sistema universal de saúde, o Medicare for All. A maioria da população americana defende o aumento do salário mínimo. A maioria da população americana defende leis mais rígidas com relação à venda de armas. A maioria da população americana defende reforma do sistema prisional para uma coisa mais humanizada. Quer dizer, quando você vai olhando questão por questão, por questão por questão, a população americana predominantemente é de esquerda. No entanto, os republicanos estão no controle. Por que isso? Porque os democratas falharam em ativar esses sentimentos, a serem lideranças que as pessoas acreditassem, e de certa forma há um descrédito do próprio sistema político. E quando há o descrédito do sistema político, facilita que figuras autoritárias, fora do âmbito, digamos assim, do establishment, embora o Bolsonaro tenha ficado 28 anos como deputado, ele também era visto dessa forma, como fora, porque era do baixo clero e tal. O Trump nem político não era, né? A Le Pen não chegou ao poder, mas ameaçou também numa coisa desse tipo. E na Turquia, na Hungria, na Itália nós estamos vendo a ascensão lá do Salvini, não é? E em vários países nós vemos a ascensão desse pensamento que tem a ver com o descrédito da própria política. Claro que, quando a proporção que eles forem acumulando poder e forem cometendo falhas graves, existe a possibilidade do desgaste, não é? No caso de Trump,
A dívida americana explodiu, né? É um aumento muito grande da dívida. O salário médio do americano não aumentou, embora a Bolsa de Valores estivesse muito bem e agora está caindo assustadoramente, mas enfim, esses indicadores externos econômicos são voláteis, especialmente no momento atual da nossa história, e não são capazes de dar sustentabilidade a um governo. Então, você tem que olhar para outros indicadores, né? A qualidade da saúde, da educação e tudo mais, e nesses indicadores o governo dos Estados Unidos não vai bem. E aí, muito isso do que o Michael Moore mostra no filme dele. Ele mostra uma América que os americanos não gostariam que você visse, mas que é uma América que faz parte da América. Porque países grandes como os Estados Unidos é como se fossem várias Américas, né? Várias raças e vários estratos sociais, e em algumas cidades há muita pobreza, sim. Né? Enfim, eu recomendo que vocês assistem. Não acho que é o melhor filme do Michael Moore. Eu ainda acho que o melhor filme dele é Psycho e Capitalismo, História de Amor. Eu ainda acho que esses dois são os melhores. Ele ganhou o Oscar por Tiros em Columbine, mas eu acho que Psycho e Capitalismo, História de Amor são os dois melhores filmes que ele já fez. Queria a opinião de vocês nos comentários. Eu que já assisti praticamente todos os filmes, inclusive o Fahrenheit antigo, que é bom também, mas eu acho que os dois melhores realmente são Psycho e Capitalismo, História de Amor. Se você não viu, recomendo que vocês assistam. Tá certo então, gente? Bem, o vídeo de hoje era sobre isso. Se vocês gostam do que eu faço, lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. E estamos juntos aí na resistência propositiva, né? Eu não gosto muito só do nome resistência, porque parece apenas que a gente está resistindo a uma coisa que está colocada. E na verdade, eu tenho uma agenda que eu quero defender. Uma agenda de sistema tributário progressivo em vez de regressivo, a expansão da democracia no espaço de trabalho, com crescimento de cooperativas verdadeiramente democráticas, algo que aparece no Capitalismo, História de Amor, que o Michael Moore também defende. Enfim, uma reforma da Previdência que proteja os mais pobres, expansão de gastos em saúde, educação, uma auditoria da dívida pública. Enfim, eu tenho uma agenda, eu tenho coisas que eu defendo. Não apenas estou resistindo a o que está aí. E eu acho que esse filme do Michael Moore, ele não é tão potente, porque o único momento que ele mostra algo de proposição é quando ele mostra o movimento progressista, que é o melhor momento do filme. Né? Quando ele mostra as marchas, os estudantes, esse é o melhor momento do filme. Ele mostra os estudantes lutando pelos seus direitos, o poder da população, enfim, em reivindicar. Não é? Então, eu acho que a gente deve ficar com essa parte da mensagem do filme, que existe a possibilidade, se nós nos unirmos, se nós nos mobilizarmos, de alterar as coisas. Né? Sem dúvida nenhuma, ele lembra momentos recentes dos Estados Unidos que isso foi possível, e a gente tem que se espelhar nisso daí para tentar realizar conquistas, mesmo durante esses anos difíceis que devem vir por aí, nesse governo Bolsonaro. E eu nem digo Bolsonaro, porque para mim Bolsonaro é uma espécie de um capitão que não escolheu direito todos os seus indicados, né? Porque teve os indicados do Olavo de Carvalho, os indicados do Paulo Guedes. Quer dizer, é um governo com muitas mãos, e com mãos que têm projetos que eu divirjo radicalmente em relação à direção. Não é? Então, meu papel aqui é analisar, ver o que eles fazem, e vou sim, se houver redução de privilégios, se isso acontecer, eu vou elogiar. Então, mas eu suspeito que nós vamos ter quase o tempo todo coisas para criticar duramente, especialmente tendo em vista o ponto de vista e as perspectivas que eu defendo, não é? Então, era isso aí. Acabei me estendendo de novo, mas se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like e compartilhe,
que é muito importante para o canal. Eu me estendi porque a parte mais importante do filme eu tinha comentado pouco, e aí eu resolvi comentar também essa parte muito importante do filme, que é a parte que ele mostra a mobilização dos estudantes, né? Enfim, um abração, gente, e até o próximo vídeo.